Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Jorge Afonso sonhava em ser engenheiro de petróleo, mas as dificuldades da vida o obrigaram a tomar outro rumo. Hoje, atua nos ramos da construção e entretenimento como empreendedor e dá emprego a mais de 400 pessoas. Conheça Jorge Afonso Manuel, natural de Luanda e aos 29 anos, empreendedor de sucesso. Proprietário do grupo Organizações JAF, divide o seu tempo entre o escritório e locais de obras de construção civil. A Organizações JAF é um grupo comportado com JAF Construções, JAF Cedência de Mão de Obra, JAF Entretenimento. Uma empresa que incorpora todas essas subempresas na área de atividade com maior incidência ao ramo da construção civil. Atualmente, a cedência de mão de obra tem sido a sua atividade mais solicitada. A JAF pega trabalhadores, desde trabalhadores extremamente qualificados nacionais e estrangeiros a trabalhadores não qualificados nacionais. A JAF pega nestes trabalhadores, quanto aos extremamente qualificados, como temos já dito, já são muito qualificados, então contrata-os e cede-os às empresas. Quanto aos não qualificados, contrata para si, forma-os e leva-os para as empresas. Dá-se mais nos casos, e principalmente no setor petrolífero, engenharia civil e mineiro, porque as empresas normalmente são estrangeiras ou têm execução de certas empreitadas que têm duração delimitada e não têm necessidade de ter um pessoal permanente no seu quadro de efetivos. Então, para eles não terem aquele encargo de terem de contratar gente, realizar a empreitada e depois não ter onde colocar as pessoas, eles recorrem ao trabalho temporário. E é aí que está a JAF. Esta obra, a JAF acaba por ter pessoal de mão de obra alugada, desde qualificados e não qualificados, expatriados e nacionais. Este é o trabalho que a JAF propriamente faz nesta obra. A formação de pessoal é um aspecto que Jorge leva a sério e que faz questão de disponibilizar aos seus colaboradores. Nós temos uma parceria com os centros de emprego a nível nacional, nesse caso com a APES. Alguns dos colaboradores já com algum curso específico, vamos buscar de lá. Dentro da organização também fazemos um plano e temos um plano de formação com os nossos colaboradores. Olha, só para lhe dizer que temos colaboradores que entram cá como ajudantes e hoje tornaram-se técnicos específicos de uma área. Hoje acabam por dizer, tenho uma profissão, sou isso e faço isso, e fazem com alguma propriedade. Mas a empresa é jovem e, segundo o seu fundador, ainda tem muito para dar. A JAF está com um projeto e que acaba por ser um projeto ambicioso, né? Isso em função daquilo que tem sido a carência do mercado, que será a construção e a abertura de um centro de formação profissional, que nós acarretaremos com todos os custos inerentes à formação de todos os quadros que eventualmente poderão fazer parte deste mesmo centro de formação e posteriormente sermos nós a ceder esses indivíduos, esses colaboradores a determinadas empresas. Serão certificados por nós e eventualmente poderão servir a nós como qualquer uma outra empresa ligada ao ramo. Esta missão nasceu das dificuldades que Jorge passou na luta pela sua própria formação, quando foi obrigado a desistir do sonho de estudar engenharia de petróleo. A separação dos meus pais, eu acho que na altura tinha 9 anos de idade, acabou por desestruturar aquilo que era um plano familiar, acabou por desestruturar aquilo que eram os meus sonhos. Foi uma batalha enorme. O pai nunca quis assistir os filhos
Então, na altura eu trabalhava, tive que deixar de trabalhar, o salário era muito pouco, tinha que pagar as rendas de casa, sem assistência de ninguém. Então comecei a viajar naquela altura. Comecei a fazer as lundas e eles ficavam em casa, pequenos, com a minha sobrinha, a Nica. Eu ia, vinha, não demorava mesmo lá muito tempo também. Então, eu sempre disse aos meus filhos, sempre dei-lhes um ensinamento. Neste mundo, meus filhos, se queres triunfar um dia na vida, tens que ser humilde, respeitar os mais velhos e saber lidar com as pessoas. E o caderno é o teu sucesso um dia. Eu, na verdade, depois de terminar o ensino de base na altura, no Mútuo, eu tinha muita vontade de fazer engenharia de petróleo. Eu queria muito continuar o curso de engenharia de petróleo. Na altura, o SUMB era o único instituto cá que lecionava o mesmo curso, mas infelizmente, neste mesmo ano em que eu tinha que estar aí para o SUMB não recebeu nenhum estudante. Não recebeu nenhum estudante. Foi então que o primo da minha mãe, o tio Gaspar, acabou por incentivar-me a fazer um outro curso. Então, ele começou a estudar. O meu filho saía daí do Jumbo, a pé, até no Prenda, às vezes sem comer. E eu lhe dizia, meu filho, aguenta, o teu futuro, o Deus preparou. Quando terminei o ensino médio, na altura eu tivera o feito de eletrônica, indústria e automação, tinha muita vontade, jovem, tinha mas muita vontade de dar sequência aos meus estudos. Na altura já tinha 18 anos e tal, a mãe também já não tinha grandes possibilidades financeiras de poder ajudar a continuar os estudos. Fui à luta, fui à procura de trabalho. No mesmo ano, testei na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Engenharia. Infelizmente não consegui, mas tinha mesmo muita vontade de continuar os meus estudos, até porque saía de uma sequência de cursos técnicos e queria dar vazão àquilo que realmente já tivera feito no ensino médio. Eu não tinha possibilidades para pôr para a faculdade, porque também tinha os outros irmãos. Olha, foi um sacrifício. Tu vês o filho, tem aquela vontade de estudar e tu como mãe não tens possibilidades. É triste. Jorge foi tentar a sorte no Dundo, Lunda Norte, onde vivia uma prima, mas acabou por voltar para Luanda, onde conseguiu o primeiro emprego. Comecei a trabalhar, uma empresa ligada ao ramo informático, foi lá onde dei os meus primeiros passos como tal. Na altura eu não estava muito preocupado com dinheiro, eu queria aprender. Eu entrei a ganhar um valor, que valia simplesmente para apanhar o táxi, trabalhar e voltar para casa. Nessa empresa eu era assistente administrativo e acabava por fazer tudo um pouco. Acabava por fazer tudo um pouco. E fui aprendendo a gestão, e foi aí que comecei a ganhar uma paixão pela gestão. Fui aprendendo a trabalhar com planificação e daí, do fim de 2 anos, se não estou em erro, de trabalho, 2 anos a caminho de 3, que apareceu na altura uma oportunidade de mudar radicalmente daquilo que era a atividade que eu estava a fazer para ir para o setor da construção civil. No primeiro dia que eu entrei, o Jorge já estava na nossa empresa. Quando eu vim de Portugal para cá, ele já estava na nossa empresa a trabalhar, na Edifer. Verifiquei todo o cuidado que ele tinha com os trabalhadores, com o trabalho, com tudo que fazia parte de segurança, que fazia parte do profissionalismo dele. Marcou-me em relação a... Não era só Jorge, havia mais. Eu corri as obras todas e eu analisei para que tudo o que ele fazia é para fazer para bem, muito bem. Em conversa com ele, disse ele o seguinte: Jaime, nós não podemos ficar confinados
unicamente nessas empresas, temos que ter o espírito de empreendedorismo. Temos que começar a pensar, a empreender para poder gerar emprego e assim conseguirmos desenvolver a nossa nação. Eu, de certa forma, comecei a pensar que as ideias do Jorge eram ideias que podiam, de certa forma, dar um novo contributo para essa camada jovem. Desta feita, comecei eu a seguir os passos dele e depois comecei a perceber que realmente o que ele disse estava a ser concretizado. Em 2011, decidi criar uma empresa. Decidi criar a JAF como tal. Mas nesta altura eu trabalhava. Eu era trabalhador. Não consegui. Acabou por ser uma aventura frustrada na altura, porque não conseguia dar vazão àquilo que foi a empresa que eu criei. Tipo, a JAF foi criada e tentei fazer alguma coisa e não consegui. Hoje havia um engenheiro aqui também que já não está cá, está em Portugal. Tiramos conclusão, eu e ele, eu e este, tiramos conclusão que o Jorge era um dos melhores que ele cá tinha, na segurança. Mas havia outras pessoas que, por exemplo, que não é de acordo, com aquilo que eu estava a pensar, não sei o quê, mas a gente sabia. Bom, isso passou-se e o Jorge foi trabalhando. De 2013, então, decidi deixar de trabalhar e dar trabalho. Nesse caso, a dedicar tempo à JAF. Nessa altura, muitas foram as pessoas que ficaram céticos. Esse camarada tem um trabalho bom, mas ainda assim prefere cair numa aventura desta. Do nada, não tinha nada, só tinha a empresa, tinha as ideias e tinha muita vontade de trabalhar. Fiquei realmente um bocadinho em construção. O Deus faz coisas em hora certa. Eu disse, tenho fé que Deus vai ajudar e Ele vai triunfar. Foi um bocadinho coisa mesmo, mas tinha fé. Desde cedo, mesmo quando fomos colegas, o Jorge sempre mostrou que já construía o seu empreendedorismo isolado daquilo que eram as nossas atividades. Então, quando ele saiu, só foi consolidar aquilo que ele já tinha na base. Foi simplesmente complementar e então seguir o caminho da JAF. Quando ele saiu, ele de certa forma já sabia que ele está a sair para dar sequência ao que ele inicialmente tivera dito. Diz o ditado que quem não arrisca, não petisca. Por isso, Jorge arriscou e foi conquistando o seu espaço no mercado angolano. O primeiro trabalho que a JAF conseguiu acabou por ser a obra do edifício Vitória, em que chegamos ao pico de número de colaboradores, aos 260, 250 colaboradores, dentre eles nacionais e expatriados. Ele conseguiu ele me ajudou muito. Se eu estou aqui nesse momento em Angola, se eu estou aqui nessa obra a trabalhar, e se eu estou a dar o meu contributo aqui é graças à JAF, é graças ao Jorge. Então, se a JAF me deu a mão na altura que eu precisava de uma mãozinha, e hoje eu também tenho que dar a minha parte, o meu contributo numa pessoa, numa organização que me ajudou quando eu precisava. Ele sabia que ao dar oportunidade a pessoas de poderem ter um emprego, ter uma formação, ele estaria a ajudar a atenuar, a fazer a parte dele para poder então melhorar as condições do seu povo. Hoje, a JAF tem contrato com mais de 400 pessoas e Jorge, a confiança e lealdade de todos que o rodeiam. Atendendo ao nosso objeto, as pessoas vêm para cá, mas não ficam permanentemente, mas nós queremos poder incutir valor nas pessoas que entram para cá. Então, esta é uma missão pessoal, ajudar a JAF a incutir valor nas pessoas que passam pela JAF. Quero que o Jorge participe em todas as obras com grande nome, como esta e outras. E já disse, eu estou aqui, sou técnico, daquilo que eu sei fazer, que vale a pena fazer, eu estou aqui para ajudar ele. Eu acho que é de certa forma uma pessoa
que vale a pena ter ao pé. Vale a pena ter ao pé e é fundamental que ele continue a ser o que é, sempre velando pela originalidade, e então assim as coisas podem fluir com mais facilidade, sem grandes atropelos. Amo-lhe muito, sucesso, força e coragem, que Deus está sempre com ele. E assim, Jorge Afonso deixa algumas palavras de encorajamento para todos os jovens angolanos. Superamos todos os dias. Aquilo que hoje eu penso faço bem, amanhã, daqui a uma semana, se calhar vou achar que, afinal de contas, eu não sabia nada. O importante mesmo é acreditarmos que a gente pode e deve, e somos angolanos, e dentro daquilo que é o nosso país, devemos trabalhar positivamente, né? Acreditar que podemos conseguir as coisas. Basta termos o senso de responsabilidade e aproveitar as oportunidades. Acaba de assistir a história de mais um vencedor do nosso país. Esta e outras reportagens você pode encontrar na nossa página no Facebook ou no canal Nova Angola no YouTube. Fique bem e até a próxima!